Presidente da Assembleia, Senhores Secretários, Senhoras e Senhores Deputados. O PSD, pela postura que aqui indiciou hoje, abriu a caça ao Governo Socialista de António Costa. O PSD, contrariamente àquilo que o Sr. Presidente do Governo Regional tem afirmado, de quebrar com o contencioso das autonomias, de esbater as diferenças de discurso, defendendo, contudo, os interesses da Madeira, não faz letra no grupo parlamentar do PSD. Este grupo parlamentar do PSD, de roupa lavada, não é assim tão diferente do anterior, porquanto assume exatamente as mesmas posturas de desafio. Eu compreendo que haja um problema de digestão face ao imbróglio constitucional ou face, pelo menos, aos dispositivos constitucionais que ditaram que pudesse haver uma configuração diversa daquela que era expectável em matéria de Governo da República, mas não nos esqueçamos que também o vosso Presidente, o anterior Presidente, dizia que tínhamos que rever a Constituição e, se calhar, se o tivessem feito nessa altura, podiam ter equacionado hoje novas soluções. Mas vamos acertar numa coisa. Quanto à questão do Governo da República, eu próprio prefiro outras configurações. Eu não tenho qualquer pejo em assumir que as tradições devem ser o que são, a noiva deve ir de branco, e o casamento deve decorrer como normalmente. Reconheço que este não foi o caso. Eu preferia que António Costa fosse Primeiro-Ministro e tivesse ganho as eleições. Eu preferia. Mas devo reconhecer, em boa honestidade intelectual, tal qual Vossas Excelências também o deviam fazer, que esta é uma prerrogativa constitucional. E sendo uma prerrogativa constitucional, ela está aí e não é ilegítima, como dizem. E não é ilegítima, eu tenho 15 minutos e ainda vou dizer mais qualquer coisa, não se preocupe. É um governo legítimo, porque emana da Assembleia da República, de uma maioria estável, de uma maioria inesperada, mas responsável, que estou certo, conseguirá manter um governo e um programa de governo nos próximos 4 anos. E a legitimidade do governo está mais que assegurada, vai ser quando tiver o seu programa aprovado. Mas isso é uma mera questão temporal, como uma mera questão temporal foi a indigitação de António Costa enquanto Primeiro-Ministro. Sim, já se sabia isso logo a seguir às eleições, 2 ou 3 dias sabíamos que isso ia acontecer, embora a direita tudo tenha feito para obstaculizar, embora o Sr. Presidente da República tudo tenha feito para obstaculizar. Mas vamos ter que viver com esta realidade. Uma realidade que não é nova, é nova em Portugal, que não é inédita na Europa e muito menos no mundo. E, portanto, se nós muitas das vezes pretendemos guindar-nos a referências da Europa e do mundo, é bom que comecemos também a perceber os imperativos e os dispositivos constitucionais que enfermam neste tipo de soluções. Agora, não digamos que estas soluções são ilegítimas. Porque não. O governo que saiu da Assembleia da República saiu da mesma maneira que saiu o governo de Passos Coelho, com os votos dos portugueses, este com uma diferença, contudo, que tem a ver com uma maioria parlamentar consolidada e segura, que vai dar ao país, de facto, aquilo que ele não teve nos últimos 4 anos, que é estabilidade, que é a reversão dos vencimentos, reversão das reformas, crescimento económico e um ar mais humanista, que é isso que se precisa. E por falar em ar humanista, eu fazia a transição para a discussão do assunto, fazia a transição para o assunto que está aqui a ser objeto de debate hoje e da necessidade de acertarmos alguns pontos de vista relativamente a ele. Desde logo porque todos nós entendemos, e isto tem sido até agora unânime, que importará reunirmos os esforços que pudermos, quanto mais melhor, para que possamos ter, de facto, esse projeto inscrito enquanto projeto de interesse comum. Esse foi um desiderato que toda a gente entendeu, que todos os grupos parlamentares neste hemiciclo entenderam que seria possível atingir, e de facto foi-o.
Agora, resta ver se determinado tipo de discurso, à moda antiga, não vai prejudicar esse tipo de coisas. E eu não quero arranjar com isto um alibi, mas queria alertar-vos para isso. A importância que tem é manter um discurso correto, é manter um discurso elevado, um discurso conciliatório, e isso não tem nada a ver com a defesa intransigente dos nossos interesses, dos interesses dos madeirenses e dos porto-santenses. São coisas diversas. E, portanto, nós estamos de acordo quanto a esse objetivo. Vamos defender o que foi dito e o que foi feito, ou melhor, o que foi dito e aquilo que irá ser feito, é que defenderemos, e o Partido Socialista assumiu isto desde o início, defenderemos a Madeira acima de tudo e de todos, acima até do governo de António Costa, se isso for possível. E, portanto, o que vamos fazer, eu não posso obrigar ninguém a nada, mas posso-me obrigar a mim a desenvolver todos os esforços possíveis e imaginários para que isso possa ser atingido. É óbvio. Quanto à questão, aliás, tanto que não há nada que Vossas Excelências foram a correr, quais miúdos em busca de um doce, fazer um projeto de resolução, que só faltou lá estar às 7 horas à porta da Assembleia da República, para o apresentarem como forma de pressão, para depois virem para aqui com esse discurso do passado, que alimenta o contencioso das autonomias, que obstaculizou muitos investimentos do Estado na região, que obstaculizou muitos investimentos dos governos sociais-democratas da República na região. E, portanto, esse foi um discurso. Ninguém se pôs em bicos de ferro. O que vamos ver é exatamente o que é que irá ser feito e, portanto, da mesma maneira que eu tenho que acreditar no Sr. Secretário quando me diz que as coisas vão correr e que os estudos estão a ser feitos e que a revisão do programa funcional está a ser feito, que o caderno de encargos será feito. Estas são coisas que me parecem de bom senso, têm que ser feitas, sem as quais nada se resolve. Vossas Excelências têm que também dar o benefício da dúvida, exercendo contudo o vosso poder de fiscalização lá, como nós exercemos o nosso poder de fiscalização cá, no sentido que se cumpram os compromissos. Passa a redundância. Agora, em relação... Aliás, o Sr. Secretário disse aqui, e bem, que é preciso que tenhamos uma task force. Agora, uma task force não é a oposição empenhada em tentar viabilizar a inscrição de um hospital enquanto projeto de interesse comum e o partido do governo aqui, da oposição lá, a remar em sentido contrário. E isso é que é preocupante e é isso que Vossas Excelências indiciaram hoje, que é, estão mais preocupados com o contencioso, em alimentar o contencioso das autonomias do que resolver o problema. Mas se não o quiserem resolver, nós tentaremos resolvê-lo. Tentaremos resolvê-lo. O Sr. Secretário disse aqui também uma coisa que eu achei hilariante, que tem a ver com a referência que eu fiz ao heliporto e à sua utilização, e Vossa Excelência disse que o problema da operacionalidade do heliporto tem a ver com a rota que o helicóptero segue. Eu devo lembrar que quando o heliporto foi feito, os helicópteros já voavam. Não andavam pela estrada como os carros. E, portanto, mais uma vez, e reconheço que não é culpa do Sr. Secretário, o Sr. Secretário não só não é engenheiro projetista de hospitais, mas a verdade é que o Sr. Secretário não tem culpa disso, não foi obra feita no seu mandato, mas é verdade que foram despendidos ali dinheiros públicos, para uma infraestrutura que não serve para nada. Eu não me recordo há quanto tempo é que não vejo aterrar ali um helicóptero e olha que eu cheguei a vê-los algumas vezes porque tenho uma vista privilegiada para essa zona. E, portanto, basta ir lá acima ao Pico Barcelos e Vossa Excelência tem a vista que eu tenho. E, portanto, há determinado tipo de argumentação que não faz qualquer tipo de sentido. É verdade que também aqui foi dito, e parece-me absolutamente razoável que o desenvolvimento do novo projeto, do projeto do novo hospital, tenha que caminhar em paralelo com a manutenção da infraestrutura existente, porquanto não haverá uma transferência automática de um lado para o outro e elas terão que coabitar em determinado tipo. E que isso custa dinheiro. A novidade é que quanto mais tempo demorarmos a decidir a questão do hospital, mais caro essa obra custará. Porque, do meu entender, o hospital é consubstancia o preço que ele próprio custa, o preço que continuamos a pagar pela manutenção e o investimento que se vai fazendo, que é necessário
no hospital já existente e depois na economia de escala que se vai perdendo. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? É apressar, mas a fazê-lo com cabeça, tronco e membros, a execução deste projeto. Já se percebeu, até porque, eu já respondo, já se percebeu que nos próximos 10 anos não haverá hospital nenhum. E a ser assim, eu até vou dar de barato que tudo isto corre bem. Mas mesmo que tudo corra bem, nos próximos 10 anos não haverá hospital novo. E nos próximos 10 anos, também posso-vos dizer uma coisa. Não só não haverá hospital, mas se houver, também não vai ser o PSD que o vai inaugurar. Não, porque, enfim, haveremos. Não, estou a falar na Madeira. Haveremos. Isto algum dia também há de mudar. Nem que seja aplicando a mesma receita constitucional. Algum dia há de mudar. E, portanto, o PSD tem duas hipóteses. Ou se apressa na execução do hospital, na feitura do hospital, ou então não o vai inaugurar. Vai-lhe acontecer o mesmo que aconteceu ao Governo da República com a Ponte Vasco da Gama. E, portanto, mais do que Vossa Excelência não esteja aí a destabilizar, porque eu já estou habituado a essas coisas, e vamos andando. Agora, o que vamos fazer é uma coisa muito simples. Vamos manter na agenda esta questão. Vamos até interpretar o trabalho que o Sr. Secretário está a fazer, que não tenho qualquer tipo de dúvida, revela bom senso e que revela preocupação, mas não é bastante. Não há um impulso de facto. E a culpa não é do Sr. Secretário somente, porque ele integra um Executivo e o Executivo tem um Presidente. E o Presidente é que tem que dar mecha no assunto. E então resolva. Agora, não serve ao Presidente dizer que vai utilizar os bons contactos e até o bom relacionamento que tem com António Costa para conseguir desbloquear determinados assuntos e depois se instala aqui nesta Assembleia aquele famoso clima de guerrilha institucional que Vossas Excelências já estão a preparar para obstaculizar as coisas. Portanto, fique claro que o que resultar também de mal no processo negocial com a República pode ter a influência negativa de Vossa Excelência. E, portanto, eu apelo à vossa contenção, apelo a que coloquem os interesses dos madeirenses e dos porto-santenses à frente dos vossos próprios interesses. Quando digo dos vossos próprios interesses, digo naturalmente políticos. Porque na política não pode valer tudo. E antes que eu sou deputado, desenho em mim a pensar que vou falar nas suas empresas, eu estou a falar dos interesses políticos. E, portanto, vamos manter a serenidade e vamos trabalhar em prol daquilo a que nos propusemos, todos em conjunto, e vamos até na senda daquilo que o Presidente do Governo Regional disse. Vamos trabalhar em conjunto para que consigamos resolver o problema. Esse é, de facto, o interesse do Partido Socialista. Mas o Partido Socialista também registou aqui uma afirmação do Sr. Secretário que classifica e fundamenta as nossas apreensões. A propósito do hospital, o Sr. Secretário há pouco disse que o Governo nada decidiu e que o que o Sr. Secretário diz não é vinculativo. E, portanto, isto lança em nós uma dúvida metódica que nos preocupa, mas que esperamos ver sanada num futuro muito próximo. Muito obrigado.